Olá, boa noite novamente a todas e todes que estão aqui com a gente, nossas companheiras de luta. Nós estamos muito felizes, a Secretaria de Gênero do Sintep está muito feliz de estar trabalhando com vocês nesse módulo de educação financeira para as trabalhadoras em educação. Nós temos aqui a presença da secretária de Gênero, Iara, que já falou e vai apresentar o módulo, e Ivete, a presidenta do Sintep, que vai fazer uma fala agora inicial. Então, depois que Ivete falar, a gente retoma, tá? Ivete, seja bem-vinda. Obrigada, Iana, que é da Secretaria de Gênero aí do Sintep, que é responsável por essa discussão da questão das mulheres, de gênero e outras temáticas. Cumprimentar também a companheira Iara, que está aqui também na sala, que é diretora também da Secretaria de Gênero aí junto com Iana. Inicialmente, boa noite a todas e a todos. Eu acho que falar da nossa alegria, né, desse momento, a gente está realizando um curso numa conjuntura já bem diferente de conjunturas anteriores. Podemos dizer que nós estamos com o nosso coração mais leve, podemos dizer que estamos, de certa forma, com a nossa alma lavada, né? Quem lutou, quem foi resistência a esse governo misógino, né, que atacou muito as mulheres, atacou as políticas para as mulheres, com redução de recursos no orçamento. Então, nós passamos 4 anos na frente dessas batalhas de resistência e podemos dizer que a gente superou uma batalha, mas a guerra ela não está ganha, né? Uma eleição não significa uma vitória totalmente, é apenas o primeiro passo de uma vitória. Eu acho que a gente que faz os movimentos sociais, que faz os movimentos populares, o movimento sindical, nós vamos ter um papel fundamental nessa conjuntura de um novo governo federal, né? Fundamental, porque nós seremos os setores que vão estar na frente dessas batalhas, nessa disputa que não vai ser mais uma disputa eleitoral, nós vamos entrar agora numa disputa de hegemonia, de disputa de ideias, de disputa, na realidade, de visão de mundo, de ser humano, de sociedade que a gente quer. Então, nós mulheres, nós que fazemos parte de organizações onde as mulheres vão ter que estar numa atuação muito forte, nós vamos ter um papel muito importante, estratégico, um papel fundamental nessa disputa de hegemonia. Precisamos ganhar para as nossas propostas, para as nossas ideias, os corações e as mentes das mulheres e dos homens, da nossa juventude que está nas nossas escolas, né? Então, toda a luta em defesa das mulheres, do direito das mulheres, vai ter que estar na ordem do dia, vai ter que estar, né, na pauta, para que a gente consiga fazer com que os nossos direitos avancem. Nós ganhamos uma disputa eleitoral, é importante dizer que foi uma vitória, digamos, estrondosa, né? A gente não está falando aqui de número de votos, a gente está falando do reposicionamento histórico de para onde esse governo está localizado, mas essa vitória eleitoral ela não é suficiente, né? É um governo de coalizão, um governo numa frente ampla, inclusive, e nós precisamos estar organizados, precisamos estar fazendo a pauta dos direitos das mulheres. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está feliz, ao mesmo tempo que a alegria toma conta da nossa vida agora, né? A gente está podendo respirar de forma mais aliviada, né?
Ao mesmo tempo, há uma reflexão, nos cabe um papel, né, de a gente entender o nosso compromisso, o nosso profundo compromisso com as lutas sindicais, com a luta das mulheres, pelos direitos da classe trabalhadora, com um foco muito grande no direito das mulheres trabalhadoras, e, no nosso caso, das mulheres trabalhadoras em educação. Então, parabenizar a Secretaria de Gênero, parabenizar a diretoria do Sintep também, que a gente está aqui com várias diretoras, parabenizar aqui os núcleos que estão aqui, as companheiras dos núcleos regionais, e também parabenizar, aqui nós temos representantes setoriais também, mulheres, e também parabenizar a categoria que atendeu a um chamado do nosso sindicato para uma pauta que é tão importante. Muito obrigada, Yara, muito obrigada, Iana. Obrigada, Ivete, obrigada. Companheiras, então, nós temos a Cecília, né, que ela está interpretando para nós, né, para as mulheres com deficiência, e também depois, posteriormente, Jefferson, vai alternar como intérprete. Queria pedir para a assessoria, por favor, colocar a apresentação. E aí, mulheres, a Iana, ela vai ficar acompanhando o chat, tá? Vendo as mensagens, as dúvidas, e aí, faltando uns 15 minutinhos, mais ou menos, para acabar nosso módulo, a gente vai fazer uma interação, para quem quiser ligar o microfone e falar, ou quem quiser colocar suas dúvidas, a gente vai estar ajudando, orientando vocês, tá bom? Andréia, provavelmente deve ser alguma questão no seu equipamento, tá bom? Então, tenta verificar, sair e entrar de novo, verificar se é o fone. Bem, mulheres, eu não sei se vocês estão visualizando a tela inteira aqui ou parte dela, não sei se vocês estão visualizando todo. Ótimo, maravilha. Bem, então hoje nós iniciamos nosso módulo 1, que tem como tema divisão sexual do trabalho, e nós vamos tentar, né, fazer essa aproximação, fazer essa sensibilização com a temática, que provavelmente deve ser uma temática nova, né, para algumas mulheres. Antes de iniciarmos, eu queria também dizer que quem se sentir à vontade e puder, por causa da rede, né, de internet, pode ligar a câmera, né, mas aí vamos tentar no finalzinho do nosso módulo a gente tirar aquela foto bem bonita depois, tá bom? Então, poderia passar, por favor, para a primeira lâmina. Bem, mulheres, vocês estão vendo aí uma imagem, né? É uma imagem que a gente está com uma mulher, né, com rosa, e um homem com uma cor azul, né? E vocês estão verificando que no balãozinho que sai da mulher rosa, nós temos diversos elementos, né, femininos. E no balãozinho que sai do homem azul, nós temos também alguns elementos, né, que também são demarcadamente, né, marcadamente como masculinos. E aí nós temos duas perguntas, tá bom? E aí eu quero que vocês vão pensando nessas perguntas enquanto eu vou conversando com vocês um pouquinho. A primeira pergunta é: como temos que agir nos espaços públicos e privados estruturados a partir do capitalismo, do patriarcado e do racismo? A segunda pergunta é: quais papéis a sociedade capitalista, patriarcal e racista delimita para nós? Então, nós temos essas duas perguntas que eu quero que vocês já vão pensando aí, formulando, tentando pensar, né, um pouco, não há uma resposta certa nem errada, mas vamos tentando formular. Vejam, obviamente, essa imagem, né, que nós temos, né, homem azul, mulher rosa, né, é uma referência
que nós, né, mulheres feministas, não apoiamos, né? Não pensamos dessa forma. Mas eu trouxe essa imagem justamente para a gente questionar esses modelos, esses padrões. Então, o que acontece? Naturalmente, né, já demarcadamente, de forma natural, a sociedade, que é patriarcal, racista e capitalista, ela nos coloca, nós mulheres, né, com determinados elementos referentes ao feminino, já demarcadamente, né, que a gente chama de papéis sociais, ou seja, a mulher, ela precisa agir de uma maneira, falar de uma maneira, pensar de uma maneira, consumir de uma maneira, né, e estar nos espaços privados e públicos de uma maneira, e o homem de outra, né? E aí, se a gente observar como a nossa sociedade se configura, a gente vai ver que, tanto nos espaços privados como nos espaços públicos, nós mulheres, né, demandam para nós, né, para nós mulheres, determinados papéis, né? E aí, nem sempre esses papéis são os papéis que nós, mulheres, queremos, né? Nem toda mulher, por exemplo, quer usar esmalte, como está aí na imagem, né? Nem toda mulher, por exemplo, quer ter um filho. Vocês estão vendo que tem uma chupeta aí, né? Nem toda mulher, por exemplo, quer se casar, não é verdade? Ou se casar com um homem. Existem mulheres lésbicas, né? Então, vamos para essa pergunta aí, a primeira. Como temos que agir nos espaços públicos e privados estruturados a partir do capitalismo, do patriarcado e do racismo? Vejam, de forma histórica e social, nós mulheres fomos colocadas, né, para estar dentro do espaço privado. Então, o que é o espaço privado? É o espaço doméstico, é o espaço fechado, restrito, que não é o espaço público, que é o espaço onde naturalmente foi demarcado para os homens ocuparem. Então, historicamente, nós mulheres, nós fomos colocadas para sempre estarmos no espaço doméstico, realizando uma determinada função que nós vamos denominar a partir de agora de trabalho reprodutivo, né, ou trabalho de cuidados. O que é o trabalho reprodutivo? É aquele trabalho que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente lava a louça, todos os dias a gente cozinha, todos os dias a gente faz aquelas tarefas exaustivas, né, e repetitivas. Já os homens, eles não estão nesse trabalho, né? Eles estão no trabalho do espaço privado. Então, eles estão ocupando os cargos, né, de alta qualificação, estão ocupando os espaços de poder, os espaços políticos, né? Enquanto foi colocado para nós que nós devíamos ficar no espaço privado, realizando as tarefas reprodutivas ou de cuidados. De cuidados cuidar de criança, cuidar de pessoas idosas, cuidar de pessoas que demandam necessidade. Então, o que acontece? As feministas francesas, lá em 1970, mais ou menos, identificaram essa configuração da sociedade patriarcal, capitalista e racista e falaram o seguinte, peraí, isso tem alguma coisa errada. E denominaram, né, essa configuração como divisão sexual do trabalho. Ou seja, a sociedade capitalista, patriarcal e racista divide a sociedade, né, divide homens e mulheres num aspecto de trabalho de mulher, trabalho de homem. E aí, naturalmente, o trabalho de mulher foi delimitado para o trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo. E que, na verdade, esse trabalho ele não era considerado trabalho. Ele era considerado uma tarefa, uma função natural de nós mulheres. Nós mulheres, naturalmente, temos que fazer os trabalhos domésticos, enquanto os homens vão fazer o seu trabalho, que nós vamos chamar, a partir de agora, produtivo ou remunerado. Então, trabalho doméstico de cuidados é o trabalho reprodutivo ou não remunerado, e o trabalho produtivo é remunerado.
E aí, as feministas francesas, lá em 1970, delimitaram esse nome, divisão sexual do trabalho. Identificaram que isso é uma construção social, mas que ela não é imutável, ou seja, ela pode mudar ao longo das décadas, dos séculos. E aí, foi identificada essa desigualdade, essa diferença entre homens e mulheres. Quem viu o curta que a gente passou, né, para vocês assistirem, vocês viram que teve uma troca ali de papéis, né? O Raimundo, ele realizava as tarefas reprodutivas, enquanto a companheira dele estava com a tarefa de realizar o trabalho produtivo, né? E aí, as feministas perceberam que existe uma diferença, tanto de hierarquia, quanto de separação. O que é essa divisão sexual do trabalho ela faz? Ela divide em separação e hierarquia, ou seja, trabalho de homem, trabalho de mulher. Trabalho de homem é valorizado, trabalho de mulher não é reconhecido, não é valorizado. E aí elas identificaram essa diferença, mas elas foram a mais, elas disseram, não, a gente não quer só identificar essa diferença, a gente quer também analisar como a sociedade toda ela se comporta baseada nessa concepção, nessa divisão sexual do trabalho. Toda a nossa sociedade, mulheres, ela é dividida, ela é organizada dessa forma. Então, todas essas relações sociais são pensadas dessa forma. As mulheres sempre no trabalho reprodutivo, não remunerado, não reconhecido. Quem viu também o vídeo que é da SOF, né? Viu que existem justamente essas tarefas e que nós, mulheres, realizamos muito mais essas tarefas do que os homens. E aí vamos para a segunda pergunta, que é o que tem relação com o que eu estou falando. Quais papéis a sociedade capitalista patriarcal e racista delimita para nós? Então, o que aconteceu? Ao longo do processo social, do histórico, né, de nós mulheres, nós decidimos ocupar os espaços privados o espaço público e ocupar o trabalho produtivo, certo? Remunerado. Só que, além do trabalho produtivo, né, remunerado, a gente também acumulou o trabalho reprodutivo não remunerado. Então, as feministas francesas que delimitaram essa definição, né, elas identificaram que, para além, quando a gente conquistou os espaços públicos e começamos a trabalhar no trabalho produtivo, lembrando que o trabalho reprodutivo também é trabalho, o problema é que ele não é reconhecido, não é remunerado, é invisibilizado, né? Nós acumulamos tanto trabalho reprodutivo como trabalho produtivo. E aí tem mais uma questão. Nós mulheres, na maioria, as mulheres brancas ou as mulheres burguesas, enfim, as mulheres brancas, historicamente, de uma forma geral, tá? Eu estou falando de forma geral, conseguiram alcançar espaços de poder ou espaços mais valorizados, reconhecidos no trabalho produtivo. E para que a gente pudesse ocupar esse trabalho no espaço público, no trabalho produtivo, a gente tinha que ter tempo para estudar, tempo para se formar, tempo para trabalhar no trabalho produtivo. E quem que ia fazer o trabalho reprodutivo? E aí entra o patriarcado junto com o racismo e o capitalismo, como Safioti diz, que é um nó. Né? Não tem como a gente analisar essas estruturas separadas. E aí nós colocamos, nós mulheres brancas, a tarefa do trabalho reprodutivo para as mulheres negras. Isso eu estou falando de uma questão histórica, tá bom? E aí começou a ter uma discrepância, uma diferença entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas alcançavam os espaços de poder, as mulheres negras não conseguiam conquistar esse espaço de poder, muitas vezes nem saíam desse espaço privado,
né? Então, além da diferença de gênero entre homens e mulheres, a gente tem aí a diferença do racismo em relação às mulheres, tanto as mulheres brancas, né, em relação às mulheres negras. Poderia, por favor, passar para a próxima lâmina? Vejam, e aí, olha só o que a gente está falando, né? O tempo das mulheres. Eu escolhi uma imagem, né, que representa muito, né? Veja só, essa mulher com várias mãos, né, fazendo várias tarefas, trabalho reprodutivo, trabalho produtivo, ainda gerando, né, ainda tendo filho, né, filha, né? E aí eu coloquei a seguinte pergunta: temos tempo para ocupar os espaços políticos, né? O trabalho reprodutivo de cuidados não valorizado, não remunerado, versus o trabalho produtivo remunerado, valorizado. Então, essa configuração que as feministas francesas identificaram, elas perceberam que, para além dessa relação mais local, elas perceberam que toda a sociedade no mundo desenvolve esse tipo de relação. Então, o que aconteceu numa determinada época que ainda acontece muito, né? As mulheres do continente sul-americano começaram a sair dos seus países e ir para o norte, principalmente Estados Unidos, né? Hoje a gente vê mais essa configuração com as indianas, né? Mas ainda temos muitas mulheres, né? Nossas companheiras latinas saindo daqui da América Latina, indo para principalmente os Estados Unidos, para trabalhar nas casas dos americanos e das americanas, né? Porque com todo o colapso histórico que nós tivemos, guerras, recessões, essas mulheres abandonavam as suas terras, a sua terra natal, e ia para os Estados Unidos, Europa, vender a sua força de trabalho, né, nesses países, né? Então, essa configuração de exploração, ela é continental também, né? Ela é mundial, ela não é só local, né? E aí, eu quero colocar essa questão do tempo, né? Que é muito importante a gente pensar essa questão do tempo. Veja, nós mulheres brancas, em muitos momentos da história, repassamos o trabalho reprodutivo para as mulheres negras, né? Só recentemente as mulheres que não necessariamente são negras, né? Mas as mulheres que estão no trabalho, que são trabalhadoras domésticas, as empregadas domésticas, é que conseguiram conquistar os seus direitos, né? Trabalhistas. E aí o que acontece? Nós mulheres brancas ou mulheres que repassam esse trabalho reprodutivo, a gente acaba contribuindo ainda mais para essa diferença, né? Essa discrepância, né? Entre o acesso dessa mulher negra nos espaços de poder, né? E aí, tanto as mulheres brancas, mas principalmente as mulheres negras, elas não têm tempo, porque essa mulher negra, por exemplo, que está vendendo sua força de trabalho numa casa de uma mulher que ela está trabalhando lá como empregada doméstica, ela também tem a casa dela para cuidar, né? Ela tem os filhos dela para cuidar. Então, ela acaba não tendo tempo para estudar, não tem tempo para se formar, não tem tempo para se formar politicamente, para, por exemplo, ocupar os sindicatos, para ocupar organizações de feministas. Ela não tem tempo, né? Ela chega exausta, cansada. E aí, né? Como é que vai ter essa questão do tempo? Eu acho que a gente pode agora fazer um recorte em relação a nós, trabalhadoras em educação, quando tivemos a ampliação da pandemia por causa do desgoverno, né, do Bolsonaro. A gente viu, né, nós mulheres trabalhadoras em educação, nós sentimos o impacto que foi, né? Ficar no trabalho remoto, né, dentro do espaço doméstico, realizando tanto o trabalho produtivo, né, como trabalho reprodutivo ao mesmo tempo. Então, a gente tinha os filhos correndo para lá, para cá, as pessoas que precisavam da gente, e a gente tinha que dar conta do trabalho remoto,
né? E a gente viu como foi intensificado isso e como o nosso tempo foi realmente assim retirado, né? Poderia passar para a próxima lâmina, por favor? Muito bem. E aí eu escolhi essa imagem de Marielle porque para mim é muito representativa, né? Marielle, eu tenho um total respeito, né, pela luta dela e o que ela representa principalmente para as mulheres negras, né? Então, quem ocupa os espaços de poder? E aí, quando eu falo quem ocupa, vou disponibilizar assim. Quando a gente fala quem ocupa os espaços de poder, né, eu estou falando, gente, que enquanto nós estamos realizando de forma intensificada, né, de forma a sobrecarga de trabalho, tanto do trabalho reprodutivo como do trabalho produtivo, a gente acaba não tendo tempo, né? E aí as mulheres negras, como eu estava falando, né, antes, ainda mais. Então, o que acontece com essas mulheres, né? Por que essas mulheres negras não estão nos espaços de poder, né? Porque nós temos a imagem de Marielle, que foi uma lutadora, né, assim, um exemplo para nós de resistência. Ela ocupava o espaço de poder, né, e vejam o quanto ela incomodou, né. Então, o que acontece, né, em relação a essa questão dos espaços de poder? Existe um padrão. Os homens brancos, né, com uma idade mais avançada, mas principalmente brancos, héteros, né, e burgueses, né, ou seja, que tem a renda, né, o controle da renda. Essas mulheres negras, a dificuldade delas acessarem os espaços de poder é gigantesco, né? Porque elas estão nos trabalhos mais precarizados, né? Existe uma intensificação do trabalho, existe maior vulnerabilidade, né, para essas mulheres, ou seja, elas estão mais tempo nos espaços públicos, andando de metrô, de ônibus, sofrendo assédio, podendo correr risco de estupro. Então, elas são mais vulneráveis, são mais exploradas, muitas vezes acabam tendo até relações de modelos de escravidão, né, ainda, né? Nós tivemos já vários casos de mulheres negras que estavam trabalhando nas casas de pessoas, né, brancas, enfim, ricas, que elas estavam numa relação ali sem receber seu salário, sem poder ter uma vida, né? E aí eu coloco, as mulheres negras sofrem violências machistas, né? Sofrem violência racista das mulheres brancas, de nós mulheres brancas também, e elas realizam mais os trabalhos de cuidados reprodutivos, possuem uma maior sobrecarga e ainda são hipersexualizadas. Então, o que é ser hipersexualizada? Né? É quando os homens, principalmente, olham essa mulher negra como um objeto de desejo, como um objeto que pode estar acessível, né, para ele o tempo todo. Por que eu estou colocando essa questão na divisão sexual do trabalho? Porque não tem como a gente não olhar para a questão racial, certo? Não dá para só olhar para a questão do patriarcado, do poder do homem sobre a mulher, porque existe aí um recorte de raça, e que muitas vezes nós, mulheres brancas, estamos também oprimindo as mulheres negras. Então, a gente precisa olhar como um todo essa sociedade, que não basta só a gente alcançar os espaços, principalmente nós mulheres brancas, a gente não pode só olhar para isso, nós estamos nos espaços de poder, está tudo ótimo, a gente está ocupando, né? A gente pode ver nessas eleições o que foi que aconteceu, né? Mas que mulheres são essas também que estão ocupando os espaços de poder? Vocês podem ver que a maioria das mulheres foram mulheres da direita, que conseguiram ocupar os espaços de poder, né? Então, e mulheres brancas. Então, que perspectiva é essa de sociedade que a gente tem, né? Que relação é essa que a gente está tendo na sociedade, que vem dessa divisão sexual do trabalho, que ela abarca todas as nossas relações sociais. Então, a perspectiva é que a gente tenha um novo olhar sobre a sociedade. Essa perspectiva feminista é que a gente tenha um novo olhar sobre a sociedade. Que a gente veja a sociedade por um olhar mais humano, né? Uma produção do viver, ou seja, a gente sabe que o trabalho reprodutivo, né? Quem viu todos os videozinhos lá, quem não viu, veja, dá tempo ainda.
Eu congelei. Ah, tá. Não há o trabalho produtivo, né? Se não tiver alguém para fazer o café da manhã, fazer o almoço, limpar a casa, essa pessoa não vai realizar seu trabalho produtivo, né? Então, eu queria passar para o próximo slide, a próxima lâmina, por favor. E aí, mas o que fazer, né? Poxa, Yara, tu colocou um monte de problemática na sociedade, essas diferenças entre homens e mulheres, e aí a diferença da mulher branca em relação à mulher negra. E o que fazer? Então, a gente precisa realmente olhar de uma outra forma, né? E isso a economia feminista, ela coloca isso, né? A economia feminista, ela vem com uma proposta que a gente olhe a vida por um outro viés, pelo olhar da vida mesmo, né? Da vida das pessoas, né? Não pela exploração, não pela intensificação do trabalho. E aí, não pela lógica do mercado, não pela lógica da exploração, né? E aí, o que a gente pode fazer, né? Aí eu coloquei assim, seguiremos em marcha, né? A gente vai continuar em luta. Então, a proposta é socialização dos trabalhos de cuidados e reprodutivos. O que quer dizer isso? Tanto a socialização do Estado, né, socializar esse trabalho reprodutivo de cuidados com o Estado, que seria isso, creches públicas, lavanderias públicas, tudo que as feministas revolucionárias, feministas russas traziam, né? Então, creche pública, lavanderia pública, socializar, né, com o Estado essa responsabilidade. E no espaço privado, ou seja, poxa, todo mundo que mora nessa casa, nesse ambiente doméstico, deveria estar dividindo os trabalhos domésticos, né? Porque todo mundo mora ali, todo mundo come, todo mundo suja, todo mundo, né, usa as coisas dentro da casa. Então, é socializar, né? É chegar e falar, olha, você mora aqui também, tá? Então, vamos lá, né? Vamos dividir. Não é ajuda, é dividir. A coletivização dos cuidados, ou seja, vamos olhar de uma forma mais coletiva, né? Políticas públicas para as mulheres, a gente precisa de políticas públicas, políticas de renda, moradia, creche, saúde, né? Acesso às informações. Sustentabilidade da vida, ou seja, não dá mais para a gente estar nesse modelo capitalista de só explorar a natureza, explorar o ser humano, explorar os animais. Não, a gente tem que pensar numa vida mais sustentável. A auto-organização das mulheres. Então, veja, o sindicato, mulheres, é um espaço de auto-organização. Nós, mulheres, que é o nosso espaço de trabalho, né, a educação, ela é majoritariamente destinada a nós mulheres, né, justamente por causa daqueles papéis sociais, né, que é de cuidado, né, educação, cuidar da criança, cuidar do aluno, né. Então, a auto-organização é fundamental, né, e temos que pensar no feminismo, desculpa, anticapitalista, antirracista, antipatriarcal e anti-LGBTI-fóbico. É isso, mulheres. Desculpa se eu falei um pouco rápido, mas eu estou preocupada realmente com... É verdade, 92 anos de direito do voto feminino, exatamente. Eu estou agora à disposição, né, para as dúvidas, comentários. Se alguém quiser falar no microfone, pode ligar o microfone. Se quiser mandar lá no chat, pode mandar também. Enfim, fiquem à vontade. Eu estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida, para algum comentário, o que vocês precisarem.